O palácio parecia adormecido, mas Daniel sabia que os corredores de pedra escondiam mais rumores do que silêncio. Lá fora, o império da Pérsia pulsava em grandeza, mas ali dentro, onde ministros disputavam glórias e ambições, crescia uma trama que não tinha nada de nobre. Homens que sorriam diante do rei, mas que ardia dentro deles uma inveja antiga. O incômodo de ver um estrangeiro, um exilado, um homem de outra fé, ocupar o lugar que tantos desejavam sentar. Daniel conhecia esse ambiente como quem conhece a respiração do inimigo. Lenta, calculada, venenosa, e ainda assim, mesmo percebendo a sombra se formando, ele não se desviou da trilha que sempre havia seguido. A trilha da fidelidade, não do prestígio. Antes que continuemos. Se você ama ouvir a Bíblia narrada com alma, verdade e profundidade, inscreva-se agora no Episódios Bíblicos Narrados. Aqui cada cena respira, cada detalhe importa, e cada história ganha vida diante dos seus olhos. Agora continue. Respire fundo, porque a noite está prestes a descer sobre Daniel. O reinado de Dario estava consolidado, 62 anos, líder respeitado, governante de vastas terras conquistadas, mas entre todos os administradores, um nome se elevava como fogo que não se apaga. Daniel, sua integridade impressionava. Sua maneira de governar trazia paz. Sua inteligência tornava o império mais organizado do que nunca. E é justamente isso que acende a ira dos que constroem carreiras sobre intrigas, ver alguém que não joga o jogo chegar mais alto que todos. O ciúme é uma sombra que não precisa de razão para crescer. E assim começaram as reuniões secretas. Entre colunas do palácio, cochichos surgiam, não encontraremos falha nele, a não ser em algo relacionado ao Deus que ele serve. O plano era simples, cruel e absolutamente legal convencer o rei a assinar um decreto que proibisse qualquer oração que não fosse dirigida ao próprio Dario durante 30 dias. Homens espertos sabem que reis gostam de homenagens. Homens vaidosos sabem como afagar o ego de quem governa. E Dario, sem má intenção, assinou o documento que seria usado como grilhão contra o seu melhor servo. A notícia correu rápido. As trombetas anunciaram a nova lei. Os escribas a copiaram para todas as províncias. E Daniel a ouviu como quem escuta o vento mudando de direção. Ele sabia que seria aprovado. A pergunta era simples. Abriria mão da sua prática diária, 3 vezes ao dia, janelas voltadas para Jerusalém, para preservar a própria vida? Ou manteria o ritmo sagrado que moldara toda a sua existência? Daniel não hesitou. Ao cair da tarde, abriu as janelas como sempre, não para provocar, não para desafiar, mas porque era ali, diante da cidade que ele nunca esqueceu, que sua alma respirava. Ele se ajoelhou, não escondeu o rosto, não diminuiu a voz, não reduziu a oração a um sussurro. Ele agradeceu. É isso que impressiona no dia em que a morte se aproximou pela porta da frente. Daniel não pediu socorro antes de agradecer o que já tinha vivido. E como previsto, a armadilha se fechou. Os acusadores o viram, correram ao rei com teatral indignação, e lembraram a Dário que a lei dos medos e persas não podia ser revogada. O rei, ao ouvir o nome de Daniel, buscou uma saída. Passou o dia inteiro tentando reverter o decreto que ele mesmo assinara. Mas não havia volta. A lei estava escrita. Os acusadores insistiam. Rei, lembre-se! E Dario, impotente diante do próprio erro, entregou Daniel aos guardas. Mas antes que o levassem, olhou nos olhos do amigo e murmurou com voz quebrada. O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. A caminhada até a cova foi lenta. O sol já se escondia atrás das montanhas e o vento trazia o cheiro seco do deserto. Daniel sentia a poeira subir sob seus passos, mas seu coração estava firme como quem atravessa um vale que já conhece. A cova era profunda, escavada na rocha viva, usada pelo Império para execuções que não deixavam dúvidas sobre a culpa ou a inocência de ninguém. Os inocentes morriam rápido, os culpados morriam devagar, mas ali, naquele fosso, algo diferente iria acontecer, algo que o mundo jamais havia presenciado. Os soldados retiraram a pedra. Rugidos ecoaram de dentro, um som grave que arrepiava a espinha. Daniel desceu as escadas de pedra sem resistência. Nenhuma súplica, nenhuma barganha, nenhuma tentativa de fuga. Sua vida estava nas mãos de Deus desde o primeiro dia do cativeiro, e agora não seria diferente. Quando a pedra foi rolada para fechar a entrada, a escuridão tomou tudo. Daniel sentiu o cheiro forte dos animais.
sentiu o calor das respirações, sentiu o chão vibrando sob as patas. E então, silêncio, um silêncio tão inesperado que parecia uma voz sem som. Os leões não avançaram, não rosnaram, não tocaram nele. Daniel permaneceu de pé, depois ajoelhou, depois se deitou no chão frio, sabendo que, embora seus olhos não pudessem ver, alguém mais estava lá dentro. E aqui está algo que poucos refletem. O maior milagre daquela noite não foi simplesmente leões famintos não atacarem. Foi Deus escolher entrar na cova com ele, não apenas livrá-lo dela. A noite passou lenta. Lá fora, o rei Dário não conseguiu dormir. Não comeu, não ouviu músicas, seu palácio estava em festa, mas sua alma estava em jejum. Ele esperou o amanhecer como quem espera o veredito de uma guerra. Assim que a primeira luz tocou o horizonte, correu até a cova, mandou retirar a pedra, e com uma voz que misturava esperança e medo, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? A pausa entre o grito e a resposta foi longa, como uma eternidade. Então, do fundo da cova, subiu uma voz firme, tranquila: Viva, ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não sofreram dano, porque fui achado inocente diante dele. O alívio de Dario explodiu em lágrimas que ele não tentou esconder. Ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente. Não havia arranhão, não havia marca de luta. A cova, que deveria ser seu túmulo, havia se tornado seu testemunho. Os acusadores, esses sim, conheceram o destino que planejavam para o profeta. Mas a história não termina nas punições do império, termina com a proclamação de um rei pagão que viu com os próprios olhos o poder do Deus de Israel. Dário escreveu um decreto para todas as nações, línguas e povos do vasto império. O Deus de Daniel é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel viveu muitos anos depois disso. Continuou servindo, governando, aconselhando, mas aquela noite na cova se tornou uma referência silenciosa, um memorial interior, uma lembrança de que Deus não livra apenas da cova, muitas vezes livra na cova, e de que a fidelidade, quando é contínua, não precisa de discursos. Ela fala por si. Talvez você esteja vivendo sua própria cova, talvez seja medo, culpa, uma porta que se fechou, uma perda que você não consegue explicar, uma ameaça que paira sobre sua cabeça. Talvez seja uma noite longa demais, em que você não vê saída, nem sente força para subir as escadas. Se for assim, escute Daniel, porque o milagre dele continua sendo um milagre de muitos. Quando o mundo inteiro acha que acabou, Deus envia seu anjo. Quando todos esperam a sua queda, ele mantém você de pé. E quando silenciosamente você decide ser fiel, mesmo sem aplausos, ele faz da cova o palco onde a sua glória aparece. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus entra na cova comigo. Não é uma frase bonita, é uma verdade que muda destinos. E se ainda não é inscrito no episódios bíblicos narrados, faça isso agora. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo uma noite difícil. A Bíblia não é um livro de histórias antigas, é um livro de encontros, e o Deus que encontrou Daniel na cova continua encontrando pessoas hoje